Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, nas suas casas, nesse momento, momento de adoração, de contemplação da glória de Deus. E nós vamos dar início ao nosso culto de doutrina nesta noite, lendo um salmo, o Salmo 28. Convido você a abrir sua Bíblia aí na sua casa, para nós lermos o Salmo 28, que é um salmo de Davi, e é uma oração belíssima do servo de Deus, a qual nós devemos nesse instante meditar e sentirmos assim a presença do Senhor nesse momento, nesse instante glorioso. Salmo 28 diz assim a palavra do Senhor: A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito, e dá-lhes o que merecem, visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém, meus irmãos. Vamos nos elevar a Deus em oração nesse instante. Senhor Deus amado, Pai bendito, Deus de grande misericórdia, nós reconhecemos, ó Deus, a tua bendita presença em nossas vidas, nos direcionando, nos abençoando, nos livrando do mal, nos guardando sempre para ti. Nós reconhecemos o teu amor, a tua graça, nós reconhecemos, ó Deus, a tua bondade, e nesta noite queremos engrandecer ao teu nome, reconhecer que tu és o nosso Deus. Não há nenhum outro bem nesta terra o qual nós devemos buscar senão a ti. Tu és o nosso tesouro supremo. Tu és, ó Deus, a única bênção que necessitamos. A tua presença nos basta. Por isso, nesse instante, visita a casa dos meus irmãos, visita a casa de cada um que se reúne nesse momento para louvar e engrandecer o teu nome, sozinho ou junto com a família. Que este lar receba nesse momento a tua visita gloriosa através deste culto. Que tudo que for feito aqui faça, ó Deus, com que aqueles que estão te ouvindo, te contemplando na beleza da tua palavra, possam ser abençoados com o teu conhecimento. Derrama a tua graça sobre nossas vidas. Obrigado por esse momento e por esse instrumento que o Senhor nos dá para podermos continuar te louvando e te glorificando. Bendito e engrandecido seja o teu nome, hoje e sempre, eternamente. Amém. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Agora vamos adorá-lo com cânticos, louvá-lo e engrandecê-lo. Bem-aventurado aquele que não anda sem
suas folhas não caem e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus. Eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz.
Meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens no livro de Colossenses, e inclusive nós estamos concluindo quase, né? Hoje é a penúltima mensagem. Nós desbravamos o livro de Colossenses. O tema da nossa série foi Jesus, o centro de tudo, porque na verdade nós vimos que no livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossos aponta exatamente para isso, para Jesus como centro de todas as coisas, centro da igreja, centro da adoração, centro da oração. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a oração. Nós falamos nessa série já, logo no começo, sobre a oração, e vamos falar hoje um pouco mais. Então eu queria convidar você a abrir aí sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4, e nós vamos ler do verso 2 ao verso 6. Colossenses, capítulo 4, do verso 2 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos agracie nesta noite mais uma vez com o entendimento de sua palavra. Ore comigo, meu irmão, por favor. Senhor, nós mais uma vez queremos te agradecer por podermos estar neste momento te adorando, te bendizendo, reconhecendo tua grandeza em nossas vidas. Nós queremos nesse instante também te pedir que o Senhor nos ajude na compreensão da tua palavra, para que possamos por meio dela entendermos a importância de uma igreja que ora, de uma igreja que intercede, de uma igreja que confia no Senhor. Ajuda-nos, portanto, para que esta mensagem nos dê esta segurança, esta confiança de que nós podemos, ó Deus, nos assegurarmos de uma vida de oração e por meio dela sermos uma igreja conforme o Senhor deseja que sejamos. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Permita-nos então receber a tua palavra de bom grado e viver a partir dela, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo então está concluindo a carta, né? E na medida em que ele conclui a carta, ele dá umas palavras finais que são bastante importantes. Na quarta-feira passada, por exemplo, nós vimos o apóstolo Paulo falando sobre a questão da família, o quanto era importante, né, a visão de família dentro de um contexto bíblico e não do contexto que a igreja de Colossos estava acostumada, o contexto pagão. Então ele apresentou ali as normas, os meios e os pré-requisitos para se ter uma família embasada na palavra de Deus e na vontade do Senhor. E aqui, concluindo a carta, Paulo vai falar de oração mais uma vez, né? Ele já citou isso no começo da carta, mas ele vai citar mais uma vez, porque ele vai apontar alguns aspectos referentes à oração, alguns objetivos da oração. É importante a gente entender isso nesse texto, nesses poucos versículos que nós lemos aqui, nesses 3 versículos, né? Nós entendemos aqui que Paulo está apontando alguns princípios fundamentais para a oração dentro da igreja. É importante então você saber que uma igreja, ela se fundamenta, ela tem como base a oração sustenta a igreja, e é basicamente isso que nós vamos entender nesta noite. Então ele começa falando o seguinte no verso 2: dediquem-se à oração. Essa é a primeira coisa que Paulo fala referente a esse momento que ele vai tratar sobre a oração. Dediquem-se à oração. Algumas Bíblias dizem persevere na oração, gaste tempo com a oração. Nós como igreja devemos nos dedicar à oração, sobretudo porque o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Mestre, quando esteve aqui na terra, gastou tempo em oração. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, tinha momentos de oração intensa, como por exemplo, havia momentos em que nós contemplamos ali nos evangelhos, em que o Senhor passava madrugadas inteiras orando. Nós também temos momentos em que o Senhor Jesus estava sob grande pressão, de repente se afastava de todos e passava um tempo isolado em oração. E aí nós precisamos compreender que se o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Mestre, que é o nosso modelo de vida, orava,
nós também, como igreja, não podemos jamais negligenciar a vida de oração. Uma outra coisa interessante é que Jesus orava tanto, sendo quem Ele era. Se Jesus, sendo quem Ele era, perfeito, sem nenhum pecado, plenamente santo, em uma unidade plena com o Pai, se ainda assim, Ele sendo tudo isso, Ele orava, o que dirá de nós, meus irmãos, que somos pecadores, que somos necessitados, que somos carentes a cada dia da comunhão e da busca da intimidade com o Senhor? Então a oração para nós, se foi uma necessidade para Jesus, ela é muito mais do que uma necessidade para nós. Se ela sustentava a unidade de Jesus, se ela sustentava essa comunhão com Ele, plena com o Pai, é a única forma que nós também podemos ser sustentados pela comunhão e pela unidade com o Pai. Nós precisamos então compreender que quando o apóstolo Paulo diz dediquem-se à oração, ele está dizendo que a coisa mais importante da igreja, ele não diz aqui dediquem-se à pregação em primeiro lugar, mas antes dediquem-se à oração. Entenda que antes de nós falarmos do amor de Deus para alguém, é preciso que nós tenhamos intimidade com esse Deus, é preciso que nós tenhamos amizade com esse Deus. Quem não contempla uma comunhão com Deus, não pode apresentar às pessoas a necessidade que elas têm de um Deus também. Então a oração, a dedicação à oração é um dos princípios fundamentais da igreja, tanto que a igreja ela costuma dividir, né, as tarefas em dons, né? Cada um executa uma tarefa diferente, cada um trabalha de acordo com o seu dom. Mas você já parou para prestar atenção que toda a igreja ora, ou seja, que o ministério da igreja toda é orar, não importa o que tipo de tarefa você execute na igreja, mas o ministério que cabe a todos nós é a oração. Então é fundamental nós entendermos que Deus escolheu mover o braço dele por meio da oração. Deus pode fazer o que quiser na hora que bem entender, mas Ele tem prazer, Ele ama mover o seu braço poderoso quando o seu povo clama por isso. Daí nós podemos entender que muitas coisas que nós desejamos, que nós queremos que aconteça nesse mundo e por meio da igreja, há necessidade de orarmos, há necessidade de clamarmos. Um avivamento espiritual nunca vai acontecer sem oração. É Deus que vai mover o seu braço poderoso, é Deus que vai estender sua mão misericordiosa sobre a igreja e dar a capacidade de cada membro de ser cheio do seu espírito e de buscá-lo com mais vivacidade. Portanto, sem oração, a igreja não se move, a igreja não anda. A oração é aquilo que conduz a igreja ao centro da vontade do Senhor. E aí você pode entender também por que nós temos tanta dificuldade de orar. A nossa dificuldade de orar é porque nós somos tentados a não nos dedicarmos à oração, mas a nos dedicarmos em demasia à ação. Como se as coisas elas têm que ser feitas? Sim, elas têm que ser feitas, mas elas não deveriam ser feitas isentas da oração. Nós deveríamos agir sempre? Sim, mas toda a ação deveria ser movida pela oração. Nós temos feito o inverso muitas vezes nas igrejas. Nós temos visto ação sem oração. E a ação sem oração, ela acaba sendo uma ação vazia. Ela acaba sendo uma ação que não traz resultados eternos e que não faz diferença na vida das pessoas. Mas toda ação da igreja, seja ela qual for, que é movida antes de mais nada pela oração, com certeza ela tem uma diferença, ela executa-se de maneira sobrenatural e age na vida das pessoas de maneira que as transforma, e isso é o poder de Deus manifestando-se entre nós. Então a ideia é: dediquemos-nos à oração. Para o cristão é o único meio, não só da igreja ser igreja, ou seja, dela ter a atuação do Espírito Santo por meio dela, mas também a única forma da igreja sobreviver neste mundo é por meio da oração. A igreja não sobreviverá sem oração, sem a intervenção divina, porque o seu povo de Deus, pediu, clamou por essa intervenção. Então, o convite de Paulo aqui, dediquem-se à oração, não é específico a pastores, não é específico a líderes, não é específico a músicos, não é específico a quem está de alguma forma trabalhando diretamente na igreja, mas é a todos que fazem parte do corpo de Cristo, que se estende não só
nesta congregação, mas por toda a terra. Paulo está dizendo, é uma ordem do Senhor Deus, por meio do Espírito Santo ele está falando, dediquem-se à oração. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, dia após dia. E a segunda coisa que ele fala, ainda dentro dessa ideia da oração, dediquem-se à oração e estejam alertas. A oração, quando ele fala estejam alertas, é uma forma de nós nos mantermos vigilantes. A oração nos faz vigiar a nossa própria vida. Lembra do que Jesus disse? Vigiai e orai para que não caias em tentação. Ou seja, a oração ela serve para que eu possa vigiar a minha própria vida. Quando eu oro, eu estou observando a minha vida. As decisões que eu estou tomando, eu as coloco diante de Deus. As ações que eu tenho durante o dia, eu as coloco diante de Deus. Eu estou colocando minha vida diante do Senhor para perceber onde estou sendo tentado ou onde estou saindo do caminho, saindo da rota que o Senhor Jesus estabeleceu para mim. Então é fundamental nós vigiarmos a própria vida por meio da oração. Não há como vigiar a própria vida senão pela oração, e Jesus disse isso. A única forma de nós percebermos que estamos caindo em tentação ou estamos sendo tentados é quando nós temos intimidade com Deus e por meio da oração, por meio da conversa com Ele, nós percebemos, nós detectamos coisas as quais somente a união com o Senhor, a comunhão com Ele pode nos dar. Então a oração é uma forma de nós estarmos alertas à nossa própria vida, mas é também uma forma de nós estarmos alertas em relação a esse mundo. O Senhor Deus quer que nós, como povo de Deus, sejamos vigias desse mundo. Veja só o que diz Ezequiel, se você puder abrir aí sua Bíblia, Ezequiel no capítulo 22, no verso 30. Ezequiel 22, 30 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Ezequiel 22:30 é uma profecia, uma parábola, podemos dizer assim, onde Deus disse: olha, eu procurei um homem, uma pessoa que erguesse um muro. O muro geralmente protegia as cidades, que erguesse um muro, se colocasse na brecha desse muro. As brechas dos muros eram onde os vigias ficavam, eram construídos os muros, eram feitas algumas brechas e os vigias ficavam nessas brechas, vigiando se havia algum inimigo vindo de longe. Se houvesse algum inimigo, cabia ao vigia avisar a cidade, tocando uma trombeta. O Senhor Deus diz: eu procurei um homem, eu procurei uma pessoa que construísse um muro e que ficasse na brecha, vigiando para que nada de mal acontecesse, mas eu não encontrei nenhum que ficasse nessa brecha, intercedendo a mim, pedindo a mim que protegesse a cidade. A mesma coisa o Senhor fala para nós. O Senhor Deus, Ele quer que nós vigiemos o mundo. Ele quer que nós vigiemos esse mundo por meio da oração. E o que significa vigiar esse mundo? Deus conta com o seu povo para interceder de maneira vigilante, para que quando as coisas forem acontecendo de ruim nesse mundo, o seu povo possa clamar para que Ele possa intervir naquilo de ruim que está acontecendo. Portanto, o que nós deveríamos fazer por meio da oração? A cada notícia ruim que você ouve no dia a dia, ao invés de você murmurar, se entristecer ou até se abater até que você pode, desde que você transforme o abatimento em oração. É esse o convite que o Senhor faz a nós, que nós transformemos tudo aquilo que nos angustia nesse mundo em oração, em clamor, para que Ele intervenha de maneira poderosa. Cada abatimento que nós tivermos por más notícias, que nós clamemos ao Senhor para que Ele intervenha de maneira poderosa. Ou seja, Deus quer que nós vigiemos o mundo, Deus quer que nós clamemos por um mundo que não crê nele, um mundo que não confia nele, um mundo que não acredita nele, mas nós acreditamos, mas nós confiamos, mas nós dizemos que Ele existe. Então, se nós dizemos que Ele existe, se nós confiamos nele, se nós cremos nele, e o mundo não, nós clamamos pelo mundo, nós pedimos pelas pessoas. Uma das coisas que comprovam que alguém é cristão é a misericórdia que essa pessoa tem pelo próximo. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo cada vez mais difícil, que é um mundo
cada vez mais sofrimentos e angústias, conforme as Escrituras já tinham preparado-nos para isso, mas não é um mundo para que nós simplesmente olhemos para ele e digamos: olha, é isso mesmo, é o fim, vai ser daqui para pior. Não é isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor deseja que seu povo ore. O Senhor deseja que seu povo clame, que seu povo interceda, que seu povo busque a mão poderosa dele por meio da oração, e essa mão transforme, mude vidas. Por isso esse alerta, esse estejam alertas, não é só por nós, mas é pelo mundo. É isso que o Senhor deseja da oração da sua igreja, que a igreja interceda pelo mundo, que a igreja tenha misericórdia do mundo, que a igreja não olhe para o mundo e diga que estão condenados e fim, mas que a igreja olhe para o mundo e clame por ele. Esse é o objetivo que cabe a nós por meio da oração. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. A oração é uma lembrança de que a nossa alegria primária é o Senhor Jesus, de que há sempre mais para agradecer do que para murmurar, de que nenhuma guerra externa pode anular a paz que está dentro do nosso coração. A oração, ela é uma lembrança da alegria que nós temos no Senhor. Todas as tristezas que nos vierem, por meio da oração, nós conseguimos lembrar a quem pertencemos, de quem somos, para onde vamos. A oração, ela nos traz para o centro da alegria, e o centro da alegria é Jesus. O centro da gratidão é Jesus. Então nós precisamos de uma vida de oração para que continuamente nós voltemos a esse centro. O mundo vai nos trazer tristezas, mas quando a gente tem uma vida de oração, a gente se volta para Jesus e sempre temos algo a agradecer. Sempre temos em nós gratidão, porque vemos a mão misericordiosa de Jesus. E a gente consegue perceber a mão misericordiosa de Jesus por meio da oração. Na comunhão que a gente estabelece por meio da oração, é que a gente percebe a mão misericordiosa de Jesus. Nenhuma alegria será roubada de quem renova essa lembrança diária de gratidão ao Senhor Jesus por meio da oração. Por isso Paulo deixa bem claro, a igreja, ela precisa orar em gratidão. A igreja deve ser sempre grata, porque Deus tem cuidado de nós, porque Deus cuida do seu povo, porque Deus abençoa o seu povo, porque Deus supre o seu povo, porque Deus nos deu o meio de salvação por meio da cruz, mas não só nos deu o meio de salvação ali, mas também nos deu o Espírito Santo para cuidar de nós até o dia final. Então a igreja é grata. As orações da igreja também envolvem gratidão. E aí Paulo, no verso 3, ele vai agora direcionar um pouco dessa oração. Ele já disse que nós devemos nos dedicar à oração, ele já disse que nós devemos ser como vigias, alertas, sempre vigiando nossas vidas, vigiando o mundo e as necessidades pessoais e do mundo, por meio da oração. Ele já disse que nós devemos ser gratos por meio da oração sempre, e agora ele direciona um pouco o pedido de oração, e ele direciona no verso 3 dizendo o seguinte: ao mesmo tempo orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo está preso, mas ele sabe que Deus é poderoso para abrir portas, não só a porta da prisão dele, mas portas para que o evangelho seja pregado. Então é isso que Paulo pede: olha, eu peço que vocês orem para que o Senhor abra portas, de maneira que eu possa continuar pregando o evangelho. Essas portas poderiam ser as portas da prisão, para Paulo voltar ao mundão e continuar pregando o evangelho, ou poderia ser a porta dos corações daqueles que ali estavam, soldados, outros presos, enfim, e Paulo pudesse anunciar a estes a salvação. A igreja, portanto, meus irmãos, ela deve orar para que Deus nos proporcione oportunidades de anunciar a Cristo. A igreja deve orar para que portas se abram, para que a gente possa anunciar a Cristo. A imagem da porta é muito interessante, né? Porque remete àquela ideia de alguém batendo numa porta e o outro que está lá dentro abrindo. E é isso que a igreja ora, para que portas se abram, para que nós possamos
bater em portas e portas possam se abrir para o Evangelho. Precisamos orar, então, para que, por exemplo, Deus use a voz do pregador para abrir portas. Você que a gente tem essa oportunidade agora de ter essas mensagens, esses cultos, essas pregações pela internet. Você como igreja deve orar para que essa minha voz possa chegar no coração de algumas pessoas que necessitam desesperadamente do Evangelho, solos que estão preparados para receber a semente da palavra de Deus. Você deve orar para que esses vídeos possam chegar a essas pessoas. De alguma forma você também pode enviar esses vídeos para as pessoas. Você ora e age para que portas sejam abertas por meio da pregação de um pastor. Você ora para que portas sejam abertas por meio de uma Bíblia que alguém possa encontrar em algum lugar e ler. Você ora para que portas sejam abertas por meio de um cântico que alguém possa ouvir sobre o Evangelho. Você ora para que portas sejam abertas por meio de um livro que alguém escreveu falando sobre a salvação em Cristo Jesus. Não importa. Você pede que portas sejam abertas por meios que Deus pode usar para falar aos corações. E nós precisamos orar também para que portas sejam abertas por meio do nosso comportamento, por meio do nosso testemunho. Que o seu testemunho de fé lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, ou até mesmo dentro da sua família, possa abrir portas de corações para ouvirem o Evangelho. Mas não só o seu testemunho, mas o teu comportamento também no dia a dia. Que as pessoas que veem a tua forma de agir, a tua conduta social, possam também abrir portas para ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que orar por isso. A igreja tem que orar para que nós tenhamos testemunho fiel a Jesus. A igreja tem que orar para que nós tenhamos um comportamento que demonstre que realmente conhecemos o Senhor. E quando nós oramos por isso, quando nós temos testemunho, quando nós temos um comportamento que condiz com a palavra de Deus, portas se abrem. A gente deve orar também para que o nosso amor, colocado em prática, abra portas. E toda vez que a igreja coloca o amor em prática, servindo ao próximo, servindo ao que está perdido, servindo à sociedade de alguma forma, portas se abrem, portas se escancaram para ouvir o Evangelho. A igreja precisa orar para que a gente ame mais o perdido. Há quanto tempo você não chora por alguém que está perdido? Há quanto tempo você não clama por alguém que está perdido como se você estivesse clamando por alguém da sua família? A igreja precisa amar, porque o amor abre portas. Desculpe, irmãos, o ar pegou aqui minha garganta. Deixa eu tomar uma água aqui. Pronto, resolvido. Vamos em frente. No verso 4, Paulo diz: orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Interessante esse pedido de Paulo. Primeiro ele pede que os irmãos orem para que portas se abram. Depois ele pede para que os irmãos orem para que quando ele manifestar Jesus, quando ele falar de Jesus, ele diz: eu o manifeste abertamente, que esse é o meu papel, eu devo fazer assim. Ou seja, ele quer que toda vez que ele fale, o Jesus do qual ele está falando seja plenamente compreensível. O que a gente pode entender aqui é que Paulo está querendo dizer o seguinte: ele não quer de maneira alguma que em algum determinado momento ele vá falar de Jesus e ele não consiga transmitir a Cristo de maneira clara. O que poderia impedir Paulo de transmitir Cristo de maneira clara? A mesma coisa que pode impedir eu e você de muitas vezes transmitir Jesus de maneira clara é quando nós estamos abalados emocionalmente. Geralmente quando estamos abalados emocionalmente, a gente não consegue transmitir Jesus como deveríamos. Não há entusiasmo em transmitir Jesus para muitas pessoas quando elas estão passando momentos difíceis em sua vida. Então provavelmente o que Paulo está dizendo aqui é que não lhe falte entusiasmo, que a igreja orasse para que ele sempre estivesse entusiasmado para falar de Jesus, embora estivesse passando por qualquer tipo de situação aflitiva, como por exemplo o que nós acabamos de ver aqui, nós sabemos disso, a prisão a qual ele está.
Paulo queria que a prisão não o impedisse de falar entusiasticamente sobre Jesus. Ele não queria que os seus sentimentos moldassem o seu discurso. A igreja precisa orar por isso. A igreja precisa orar para que nós possamos falar de Cristo de maneira que nossos sentimentos não direcionem nossa mensagem, mas nós estejamos sempre entusiasmados em dizer aquilo que Ele é. Que nós sempre possamos dizer que Jesus é o príncipe da paz e que nele há alegria plena. Se nós formos conduzidos pelos nossos sentimentos, é bem provável que nós não vamos conseguir dizer que Jesus é uma alegria plena, porque nós estamos condicionados pelos nossos sentimentos. Então diremos que por não estarmos felizes, não conseguimos falar que Jesus é a nossa alegria. É por isso que Paulo diz, olha, eu quero sempre falar de maneira clara, eu quero sempre dizer quem Ele é, independente do que eu esteja sentindo, independente do baque que a igreja, que os irmãos possam estar passando. A nossa oração deve ser que todas as vezes que eu preciso falar de Jesus, eu tenho entusiasmo por isso, que a minha tristeza não atrapalhe, que as minhas angústias não atrapalhem, que meu sofrimento não atrapalhe, mas que todas as vezes eu revele Cristo claramente. Ele é a minha alegria, Ele é a minha paz, e nenhum tipo de abatimento pessoal me deixe falar o contrário. Que Cristo não seja então condicionado ao que eu sinto, mas Cristo seja sempre o que Ele é no meu discurso, no seu discurso, no nosso discurso, e nós possamos entusiasticamente sempre falar de Cristo, da maneira que as pessoas precisam ouvir que Ele é. Aí no versículo 5, Paulo parece mudar de assunto, mas se você parar para pensar, o que ele vai falar agora também tem a ver com oração. Veja o que ele diz no verso 5: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Os de fora que ele fala aqui é os de fora da igreja. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. A questão é, como é que a gente vai agir com sabedoria com as pessoas de fora da comunidade da fé, as pessoas de fora da igreja? Nós sabemos que na maioria das vezes se relacionar com essas pessoas é muito difícil, até porque eles têm um pensamento completamente diferente do nosso. Então eu chego a pensar que Paulo ainda está dentro do mesmo assunto, sim. Ele ainda está falando em oração, porque uma vida de oração é que vai fazer com que eu e você sejamos sábios no procedimento com os que estão fora da igreja. Por que uma vida de oração vai fazer isso? Porque geralmente uma vida de oração, ela traz para nós os frutos do Espírito. Quanto mais eu oro e quanto mais você ora, mais frutos do Espírito você tem: bondade, longanimidade, alegria, paz, amor, aqueles frutos do Espírito que nós encontramos em Gálatas capítulo 5, do verso 22 em diante. Então, meus irmãos, um desses frutos do Espírito é a mansidão. E quando nós oramos, nós crescemos em mansidão. A vida de oração, ela nos dará sabedoria, porque ela nos traz também todos os frutos do Espírito e com eles a mansidão. E na mansidão há muita sabedoria para nós lidarmos com as pessoas difíceis fora da comunidade da fé. A oração, ela nos dá a mansidão de Cristo. E eu creio que a mansidão, ela fará com que nós não desejemos vencer as pessoas, não desejamos convencê-las, nós apenas desejaremos permanecer na presença delas em paz. É isso que a mansidão produz em nós. O manso, ele não quer vencer ninguém. O manso, ele não quer convencer ninguém. O manso, ele quer ficar em paz. E a vida de oração vai nos fazer ficar em paz diante das pessoas difíceis. E sabe o que isso vai produzir? Essa paz, é lógico, nos fará muito bem e irá incomodar e julgar as pessoas difíceis às quais nós convivemos. Como elas nos atacarão, como elas tentarão ver em nós o revide, encontrarão em nós somente paz. Isso com certeza vai incomodá-las e ao mesmo tempo vai julgá-las, julgar o comportamento delas. É um grande desafio? É, mas vale muito a pena orar até ficar em paz, orar até ficar manso, e assim poder conviver com pessoas difíceis. E aí ele prossegue ainda no verso 5, dizendo: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Ora, ele está falando aqui da convivência com essas pessoas. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades.
a oração, ela vai fazer a gente ficar centrado naquilo que realmente interessa. O que realmente interessa para nós cristãos quando convivemos com pessoas de fora da igreja? O que nos interessa mesmo é levar essas pessoas ao conhecimento de Cristo. Então, se o que nos interessa é isso, nós não podemos desperdiçar tempo com essas pessoas. Desperdiçar tempo em que sentido? Com debates tolos, nos quais o único objetivo é um calar o outro. Quando nós estamos centrados numa vida de oração, a gente não esquece que o nosso principal objetivo é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Então, a partir desse princípio, a nossa oração se centra nisso e as nossas atitudes também. Então, muitas vezes, nós vamos entender que não vale a pena nós perdermos a oportunidade de tentar alcançar alguém pelo nosso testemunho, pelo nosso comportamento ou pelas nossas palavras, e ao invés disso, discutir, brigar, criar dissensão, criar separação. Não é esse o nosso objetivo. Então a gente deve orar para que as oportunidades que nos são dadas, de que a gente possa conviver com as pessoas, sejam oportunidades de anunciar o Evangelho de Jesus. Uma coisa interessante é que todas as vezes que eu cruzo com alguém, todas as vezes que eu convivo com alguém, eu entendo que Deus está me dando uma oportunidade de falar do amor dele para aquela pessoa. E eu fico muito chateado quando, por algum motivo, eu desperdiço essa oportunidade. Seja por qualquer atitude minha, às vezes até preguiça de falar, preguiça de ter uma conversa mais longa, porque estava cansado por uma atividade qualquer. Aconteceu uma vez na minha vida isso. Um rapaz foi consertar um móvel na minha casa e ele me fez uma pergunta sobre Deus. E eu estava tão cansado naquele dia que eu respondi a pergunta com uma frase e acabou. Aquele rapaz tinha sede de Deus, tinha fome de Deus, e o Senhor mandou ele para a casa de um pastor, e podia não ser um pastor, podia ser você, um crente comum, qualquer um de nós. E aí Deus enviou aquele rapaz e eu não fui o bom o suficiente para aproveitar aquela oportunidade. Isso me doeu muito o coração. Não permita que isso aconteça com você. Não perca as oportunidades. Não deixe que pessoas passem por você e elas se tornem seus inimigos. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a oportunidade seja a de você, por teu testemunho, ou por teu comportamento, ou por palavras, se você tiver oportunidade para isso, fale que existe um Salvador e fale do amor do Senhor. Por isso, no verso 6, ele vai concluir dizendo: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. É interessante que aí Paulo fala, por isso nessa convivência que você vai ter com as pessoas, faça com que o seu falar seja agradável, faça com que o seu falar seja temperado. Uma comida bem temperada é muito diferente de uma comida insossa, né? De uma comida sem gosto. E aí Paulo diz, olha, que a sua fala, a sua conversa com essas pessoas seja como uma comida bem temperada, né? Então, o que ele quer dizer com isso? O que isso tem a ver com a oração? Eu entendo que quem fala bastante com Deus aprende a se comunicar de maneira graciosa com as pessoas. Porque quanto mais a gente ora, quanto mais a gente tem uma conversa diária com Deus, mais a gente entende que nós mesmos somos difíceis. Mas nós entendemos que não são os outros, como dizia Jean Paul Sartre, né? Que Jean Paul Sartre dizia, o inferno são os outros. De repente nós, na vida de oração, percebemos, não, o inferno não são os outros. Eu talvez seja parte desse inferno que eu faço da vida dos outros. Eu começo a me conhecer melhor por meio da oração. E ao me conhecer melhor, eu percebo que a culpa muitas vezes dos relacionamentos difíceis não é só das pessoas que me cercam, mas podem ser muitas vezes muito mais de mim mesmo. Então a vida de oração vai fazer com que a gente tenha temperança nos relacionamentos, com que a gente tenha compaixão nos relacionamentos, com que a gente olhe para o outro, sabendo que o outro não é perfeito, porque nós também não somos. E nós nos incluímos nisso, e ao nos incluirmos nisso, temos um relacionamento mais equilibrado com as pessoas que nos cercam. Pois bem, meus irmãos, então diante da palavra que nós ouvimos hoje, diante desse convite a uma vida de oração, você não pode negligenciar isso. Sabe, eu costumo dizer, não nos falta motivo para orar, não falta, são muitos, mas também não nos falta tempo, porque nós costumamos dizer, me falta tempo para orar.
Você pode orar no caminho para o trabalho, você pode orar enquanto lava as louças, você pode orar em determinados momentos do dia, de 5, 10, 15, 20 minutos, não importa, você tem como orar, há sempre tempo para orar. O tempo que você gasta nas redes sociais pode ser diminuído e você gastar um pouco em oração, e de repente até você vai perceber que gastar tempo em oração é muito mais precioso e valioso do que qualquer outra área de divertimento. Enfim, não nos falta tempo para orar, não nos falta motivos para orar, mas nos falta muitas vezes fé, nos falta confiança, nos falta a segurança de que o Senhor realmente está nos ouvindo. Por isso, você precisa vencer isso, você precisa vencer essa desconfiança, você precisa descansar mais em Deus, você precisa crer, e uma das provas de crer no Senhor é a vida de oração. Meus irmãos, vocês têm, junto comigo, acesso a tudo o que Deus quer nos dar, e esse acesso vem por meio da oração. Por que nós nos calamos? Porque o diabo nos cala, porque ele nos impede de falarmos com o nosso Pai e pedirmos tudo o que necessitamos. Se o Pai prometeu que tudo o que necessitamos, Ele nos daria. Por que nós nos calamos? Senão porque o diabo nos tenta e nos faz pensar que muito melhor é a preocupação, que muito mais cômodo é a murmuração do que um tempo de oração. Gaste mais tempo em oração, converse com Deus, retire-se para um lugar solitário, leve sua Bíblia, espere Deus falar. Às vezes eu faço isso, eu leio, escuto o que Deus tem a me dizer e depois falo com Ele. Às vezes eu leio, respondo Deus de acordo com aquilo que Ele me disse, e às vezes eu fico em silêncio, minha mente fica vagando, pensamentos vão vindo e transformo todos esses pensamentos em oração. Sejam pensamentos pecaminosos, eu peço a Deus que me livre dos tais, mude minha forma de pensar. Sejam pensamentos alegres, eu celebro o Senhor, eu penso junto com Deus, e pensar junto com Deus é orar. Então eu convido você a dedicar-se mais a uma vida de oração, seja você sozinho, seja você com outros irmãos, seja você com a igreja. Ore, o Senhor deseja isso de nós, essa é a função primária da igreja. Ele deseja estender sua mão poderosa e agir por meio da nossa oração. Ore comigo para que essa mensagem continue em seu coração, permaneça em você e te induza a orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra gloriosa que nós ouvimos nesta noite, e nós cremos em nome de Jesus que iremos nos mover mais em oração, que o teu Espírito há de nos convencer dessa necessidade e nos dar prazer em orar. Quando os discípulos pediram para que o Senhor ensinasse algo a eles, não pediu para que ensinasse a pregar ou a evangelizar, pediu que tu ensinasse a orar, e tu já nos ensinaste. Orar é falar com o Pai, queremos falar com o nosso Pai, pedir o que necessitamos e confiar que receberemos. Muito obrigado, Pai, por ter nos incentivado assim nesta noite, por meio da tua palavra. Que o Senhor abençoe teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Não esqueça, já que nós falamos hoje sobre oração, e é um culto de oração e doutrina, logo após nós temos aí no Google Meet um momento de oração, um momento de você interceder pelos seus irmãos. Não perca, você pode receber o link ali pelas mídias sociais da nossa igreja. Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, se o Senhor assim permitir.